Olá, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem na Palavra de Deus que está no livro de Josué, no capítulo 6. Apenas alguns versículos, a partir do primeiro, que diz assim: Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor então disse a Josué: Olhe, estou eu hoje entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os israelitas marcharão em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da arca do acordo, irão 7 sacerdotes, cada um levando uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as 7 trombetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá, e cada um avançará diretamente para a cidade. Amém? Bem, aconteceu essa conquista há quase 3.500 anos atrás, quando a lei que governava os judeus era completamente diferente das leis que nos regem hoje em dia. Mas a conquista de Jericó, ela tem um marco diferencial. Jericó serve como exemplo importante para nos instruir. Paulo disse que os exemplos do Antigo Testamento servem para isso. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 6. E para demonstrar a fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas, em Romanos 15, verso 14. O autor de Hebreus usou exemplos de fé da antiguidade para nos incentivar na nossa caminhada pela fé. E isso está no capítulo 11, versos 14 a 38 e no capítulo 12, verso 1. Entre estes exemplos, aparece uma simples afirmação que diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no verso 30. Vamos analisar tudo isso biblicamente? Do ponto de vista histórico, uma geração incrédula que recuou quando Deus mandou tomar aquela terra prometida 39 anos antes, passou. Alguns homens contados depois da saída do Egito, apenas 2 sobreviveram para guiar a nova geração de israelitas. E nós bem sabemos quem eram esses 2 homens. Josué e Caleb, os únicos daquela geração, da época de Moisés, que não murmurou, não blasfemou, não idolatrou, permaneceram firmes diante de Deus e foram os únicos que chegaram à terra prometida. E Josué foi o escolhido por Deus como sucessor de Moisés. E Deus prometeu estar com ele e o animou quando ele se sentiu frágil e incapaz de assumir o lugar daquele que ele viu governar o povo.
Mas Deus estava com ele e Josué aceitou aquela grande responsabilidade. E isso nós podemos encontrar em Josué no capítulo 1, dos versos 6 ao 11. Quando se aproximaram à terra, o novo líder dos israelitas mandou espiões para a cidade fortificada de Jericó. E eles foram, se os irmãos olharem na Bíblia, eles foram, e os espias foram através da casa da prostituta Raabe, e ela é citada com honras no Novo Testamento. Eles foram por lá, o povo, eles tiveram condições, eles voltaram com um relatório positivo de toda uma estratégia, e isso me chama a atenção para que nós entendamos que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da maneira como Ele quer usar. Nós temos mania de achar que Deus só usa quem vive 24 horas dentro da igreja, e aqui é um exemplo claro. Deus tocou no coração de uma prostituta para deixar esconder os israelitas, deixaram ele ter uma visão de cima da casa dela para eles montarem uma estratégia. Ei, preste atenção, para de julgar. Você tem noção de que Deus pode pegar essa pessoa que você tanto critica, essa pessoa que é marginalizada socialmente, tão mal vista socialmente, e Deus pode enxergar nela uma ponte sobre as águas, um abrigo no deserto, uma flecha certeira no alvo. Foi a partir dela que eles conseguiram traçar estratégias. E o povo atravessou o Rio Jordão, colocou pedras como memorial do milagre de Deus para conduzi-lo à terra. E logo depois de chegar à terra, os israelitas do sexo masculino que nasceram no caminho do Egito foram circuncidados para mostrar a aliança de Deus com o seu povo. Deus tirou toda a imundícia que Deus demonstra isso no capítulo 5, dos versos 1 ao 9. E eles celebraram a Páscoa. E agora eles receberam uma terra boa, que ia sustentar a nação. Acabou o tempo do maná, o pão que Deus havia enviado do céu durante a peregrinação. E eu tenho algo a dizer para você da parte de Deus. Deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Maná não é alimento para a vida toda, maná é sustento em tempos de escassez. Está chegando o tempo do maná cessar, porque a terra que mana leite e mel, Deus te deu em possessão. Recebe a palavra do Senhor, que quando você entrar na terra prometida, o tempo do maná também cessará, porque Canaã vem completa para a glória de Deus. E como se deu? Nas instruções que Deus deu a Josué, vemos a importância da graça de Deus e da obediência fiel dos homens. Deus disse: entreguei na tua mão a Jericó. E ao mesmo tempo ele deu instruções aos homens de Israel e disse: assim fareis. Ele falou para os israelitas rodearem a cidade por uma vez por dia durante 6 dias. É um cerco durante 6 dias. E eles rodearam a cidade 7 vezes no 7º dia. E os sacerdotes tocaram suas trombetas. E o povo gritar e subir a cidade quando o muro caísse. Os israelitas obedeceram. E aqui eu percebo que o nosso Deus, ele trabalha com estratégia.
Deus não trabalha no meio da impaciência, da imprudência, nem da impulsividade de ninguém. Você primeiro age para depois pedir instrução a Deus. Para! Por isso que está escrito na Bíblia que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Seja mais prudente, cauteloso. Espera. Tem uma medida para ser tomada? Espera. Tem uma decisão para tomar? Espera. Ora primeiro, pede direção a Deus, esfria. Porque depois que você fizer a besteira, aí você vai dobrar o joelho, vai pedir a Deus para desmanchar a besteira que você fez, vai dar muito mais trabalho. Porque Deus vai olhar lá de cima e vai dizer, tá, você me consultou? Depois que você faz errado é que você vem pedir socorro para mim. Vamos ter cuidado. Os israelitas obedeceram, começaram imediatamente, conforme diz o livro de Josué no capítulo 6, os versos 6 e 7. Continuaram durante 6 dias. No 7º dia rodearam a cidade 7 vezes, entre outras coisas. E Deus falou para evitar certas coisas condenadas. Então os sacerdotes tocaram e o povo gritou e subiu e tomou a cidade e queimou as coisas nela. A graça e a fé na conquista da terra. Quando se fala da conquista de Jericó, o texto diz que eles fizeram várias coisas e tomaram a cidade. E também diz que Deus lhe entregou a cidade. A mesma linguagem aparece em outras conquistas, na cidade de Ai, na guerra contra os 5 reis, na guerra contra Jabim e seus aliados, a terra toda. Pela graça, Deus entregou aos israelitas as cidades e a terra. Foi pela fé. Eles pelejaram, tomaram e possuíram a terra. Qualquer falha na conquista foi culpa do povo por não obedecer. A consequência de uma falta de fé não é culpa de Deus, pois a graça não falhou. O que falha é a nossa fé, é a nossa obediência. É um ato de desobediência nosso que causa os nossos fracassos. No livro de Efésios, no capítulo 2, versos 8 a 10, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo, Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Seria errado limitar a graça de uma maneira que nega todas as obras de Deus na nossa salvação. A graça inclui tudo que Deus fez e faz diariamente para nos salvar. A graça que nos salva inclui a promessa eterna de Deus, a lei que conduzia homens a Cristo, o envio do Filho amado, a morte desse Filho, Jesus Cristo na cruz, o sangue de Cristo, do Cordeiro Santo, como está escrito no livro de Apocalipse, a ressurreição de Jesus, e a obra renovadora do Espírito Santo, que é citada no livro de Tito, capítulo 3, verso 5. Seria absurdo se nós argumentássemos aqui que a graça nos salva, independentemente de todas essas coisas que Deus tem feito. Quando falamos da graça de Deus, obviamente estamos falando de tudo que Ele faz e entendemos que a graça dele é a maior parte da nossa salvação. Nada que o homem faz se compara à graça de Deus. A graça dele, porém, não anula a nossa necessidade, de nossa responsabilidade de termos fé. Somos salvos mediante a fé, mas seria
também é errado limitar a fé do homem de maneira que nega todas as obras que Deus pede na nossa salvação. A fé inclui tudo que o homem faz para receber a salvação. A fé necessária para que a nossa salvação nos leve ao arrependimento, à confissão da fé. Mesmo que a confissão seja difícil devido às atitudes das pessoas que estão ao nosso redor. O batismo para a remissão dos pecados e, principalmente, a perseverança. É impossível separar a graça das obras, da fé e da obediência. Está escrito: a graça e a fé não negam as obras salvadoras da nova aliança. Obras da lei anulariam a graça de Deus, nem as obras divinas, nem a vida de fé anula a graça. Isso está escrito no livro de Gálatas, capítulo 2, versos 15 ao 21. Então, meus amados irmãos, precisamos ter um equilíbrio, precisamos ter fé e precisamos ter boas obras. Obras sem fé é morta, e a fé sem obras também é morta. Que nós possamos, a partir de agora, nos livrar de doutrinas dogmáticas que muito mais nos aprisionam do que nos liberta, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que possamos conhecer a verdade do Evangelho e nos livrar de doutrinas ensinadas por seres humanos e ficarmos cientes da doutrina bíblica para fazer o que Jesus nos mandou. E assim deixaremos o Senhor operar em nossas vidas, removendo o opróbrio do pecado. Guardemos essa mensagem, porque é isso que está escrito e nós não podemos acrescentar e nem retirar nenhuma vírgula do que está escrito. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos viver para glorificar o seu nome, o nome do nosso Senhor e Salvador,